os seus soldados à cidade lá de Jerusalém para ter uma guerra. E ele deu uma ordem para Aspenaz, para que ele fosse lá naquela terra e escolhesse homens fortes, homens valentes, homens inteligentes, né? E trouxesse pessoas que não tivessem defeito. E naquele lugar haviam 4 pessoas, né? E foram trago diante do rei aquelas 4 pessoas, que foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? E esse Aspenaz, ele era chefe dos eunucos. Ele trouxe aquele povo para a terra de Nabucodonosor e mostrou que aqueles 4 homens eram diferentes. Eram pessoas que realmente eram fortes, eram inteligentes, eram pessoas que eram diferentes naquele lugar. Só que ele ordenou que fosse trocado o nome deles. O nome deles passou a ser Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nessa história nós podemos ver que esses 3 homens, eles estavam vivendo uma vida lá no meio da Babilônia, porque o rei colocou eles como escravos, colocou eles para fazer a vontade do rei, porque eles eram homens inteligentes, eram homens que tinham um conhecimento muito grande. E ali nós podemos ver que o rei Nabucodonosor, ele mandou que fizesse uma estátua, e que essa estátua, que ela fosse colocada no lugar ao que todo o povo visse, e todos aqueles que vissem aquela estátua, eles pudessem adorar, eles pudessem prestar um culto ao rei Nabucodonosor. Quando tocasse aquela trombeta, eles precisavam se prostrar. Só, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como nós, eram homens diferentes, eram homens que não perderam a sua identidade, eram homens que serviam a um Deus verdadeiro, eram homens que decidiram servir a Cristo desde quando eram crianças. Desde quando eles foram tirados daquele lugar, eles não desistiram de adorar o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E não importava o que Nabucodonosor fizesse, aqueles homens não iam se prostrar. Mas como a ordem foi dada, né, aquela cidade tinha governadores, tinha presidentes, tinham homens poderosos. E aqueles homens, quando aquele som tocou da trombeta, acredito eu, que muitas pessoas, né, tinham um poder aquisitivo muito grande e se prostraram ali diante daquela imagem, para adorar aquela imagem. Assim tem acontecido no nosso meio. Às vezes nós servimos ao Senhor, às vezes nós adoramos ao Senhor, mas quando entramos no nosso trabalho, quando nós passamos na rua, nós perdemos talvez um pouco da nossa identidade de cristão. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueles homens prostraram, aqueles homens estiveram ali, eles estavam no meio de homens poderosos. Assim também nós vamos estar no meio de pessoas ricas, no meio de patrões, e nós precisamos mostrar que nós somos servos do Senhor. Nós precisamos mostrar que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos abaixar a cabeça e mostrar que nós somos os derrotados. Nós precisamos mostrar que nós servimos a um Deus vivo. Talvez no nosso trabalho nós deixamos de cantar o hino porque nós estamos diante de pessoas de um poder aquisitivo muito grande. Talvez nós deixamos de pregar a palavra, de falar do amor de Cristo, porque ali existe um presidente, um governador. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos manter a nossa raiz. Se nós entramos na casa do Senhor para adorar o Senhor de todo o coração, nós precisamos manter essa raiz dentro de nós, e nada pode nos atrapalhar. Às vezes vai chegar uma pessoa do nosso lado que tem um poder maior de aquisição, é rico, é poderoso. Às vezes a gente vai ficar com vergonha de dar um glória. Não, nós precisamos glorificar, nós precisamos mostrar que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que naquele momento, quando tocou aquela trombeta, e aquelas pessoas começaram a dobrar diante daquela imagem que Nabucodonosor mandou fazer, porque eles tinham medo daquele homem, porque era um homem que mandava matar, era um homem que não tinha dó nem piedade. E ele deixou aquele decreto que aquele que não dobrasse os seus joelhos diante daquela imagem, ele seria morto diante daquela fornalha de fogo. Eu acredito que aqueles homens, quando aquela trombeta tocou, aqueles homens estavam lá no seu canto e começaram a louvar, talvez um hino, talvez eles começaram a orar, ao invés de se dobrar diante daquela imagem, ao invés de se dobrar diante daquele demônio que eles colocaram ali, eles resolveram adorar o Senhor. Quem sabe eles cantavam caminhando eu vou para Canaã, enquanto aquele povo estava lá dobrado diante daquela imagem. Quem sabe eles estavam naquele momento orando, fazendo oração os 3 juntos. Eu não sei o que eles estavam vivendo, mas certo é que eles não adoraram aquela imagem de forma nenhuma. E ali no meio alguém olhou e falou assim: gente, o que pode estar acontecendo? Será que esses caras são doidos? Será que eles estão tendo algum problema? Tocou a trombeta, tocou o barulho. Será que eles não perceberam que esse rei é perigoso? Será que eles não perceberam que esse rei ele pode mandar matar? O
pensando na cabeça, talvez naquele momento aqueles homens ficaram espantados, porque viu aqueles homens cantando hinos ao invés de dobrar os seus joelhos. Talvez aqueles homens olharam e falaram, pelo amor de Deus, será que vocês não vão acordar? Será que vocês não vão enxergar que o rei decretou que tem que adorar aquela imagem, que tem que prestar culto a ele, esse rei poderoso, esse rei que manda matar? E aqueles 3 homens continuaram glorificando ao Senhor, eles continuaram louvando, eles continuaram na sua fé e falaram, nós não tememos mal algum, porque o rei dos reis está do nosso lado. E eles mantiveram aquela fé. Então aquela pessoa foi até o rei e disse, rei, o Senhor não decretou que quando tocasse a trombeta, que o povo precisava dobrar o joelho e adorar? O Senhor não colocou, rei, esse decreto? O Senhor é o Rei Todo-Poderoso, nós tememos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, o Senhor não colocou isso aí? Pois é, tem 3 homens ali, que enquanto nós estamos aqui dobrados de joelhos, eles estão cantando hino, eles estão orando, eles estão buscando ao Deus deles. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos deixar. O rei então Nabucodonosor pediu para que trouxesse a presença dele aqueles 3 homens, e aqueles 3 homens vieram. Talvez no seu pensamento já pensando, nós vamos ser mortos, nós vamos passar pelo que tiver de passar, mas nós vamos continuar glorificando somente o nosso Deus. Nós não vamos prestar culto a essa imagem, nós não vamos prestar culto a nada que esse rei mandar que nós prestamos. Nós vamos prestar culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que nos deu a força para estar aqui hoje. Assim nós precisamos fazer, meus amados irmãos. Nós precisamos glorificar o Senhor a todo momento. Ainda que nós estejamos caminhando por um caminho que tem pedras, por um caminho que tem luta, por um caminho que tem dificuldade, por um caminho que nós sabemos que talvez ali na frente vai ter a morte, nós precisamos confiar que existe um Deus poderoso ao nosso lado. Nós precisamos confiar que existe um Deus maravilhoso ao nosso lado, segurando nas nossas mãos. E muitas pessoas vão apontar o dedo para a gente, vai falar, mas não é aquele irmão que está caminhando ali, que está desempregado, como que ele está dando glória? Não é aquele irmão que está indo ali caminhando, que tem uma enfermidade, como que ele está dando glória? Não é aquele irmão que está caminhando ali, que acabou de perder um parente, como ele está dando glória? Será que ele não percebe que a luta vai ser difícil? Será que ele não percebe que na sua frente tem uma fornalha de fogo ardente, que vai torrar a sua pele? Será que ele não percebe isso? E eu acredito, irmãos, que muitos aqui já sofreram uma queimadura no corpo, talvez no fogo, talvez com uma gordura quente. É uma dor muito terrível. É uma coisa terrível. Então eu acredito que muitas pessoas naquele lugar, eles tiveram medo daquela fornalha. Eles tiveram medo porque talvez, eu não sei, na Bíblia não relata isso, mas talvez aquele rei julgou até algumas pessoas lá para mostrar que aquela fornalha estava realmente quente. Talvez eles ouviam os gritos das pessoas, eu não sei, mas talvez pessoas daquele lugar que poderiam estar firmes com o Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram medo simplesmente daquela fornalha. Assim nós precisamos aprender que nós não temos que ter medo da fornalha, nós não temos que ter medo do desemprego, nós não temos que ter medo da doença, porque o Rei dos Reis estará do nosso lado. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos acompanhar em qualquer situação das nossas vidas. E eu creio que naquele momento, quando eles chegaram diante daquele rei, Nabucodonosor olhou para aqueles homens e talvez ele debochou, talvez ele pensou, agora eles vão realmente dobrar os seus joelhos diante de mim. E Nabucodonosor, ele ainda deu uma oportunidade para eles. Nabucodonosor ainda deu uma chance para aqueles homens se arrependerem e se prostrarem daquela imagem, para eles adorarem. Mas aqueles homens, eles estavam decididos a continuar servindo ao Senhor, a continuar glorificando ao Senhor. Eles sabiam que aquela luta, ela era muito terrível. Eles sabiam que aquela fornalha estava realmente quente. Só que o rei, para colocar mais temor na vida deles, para colocar mais medo, o rei falou, olha, manda esquentar essa fornalha 7 vezes mais. Manda esquentar, que eu quero ver se esses homens não vão negar esse Deus dele. Manda esquentar, que eu quero ver se esses homens não vão desistir agora. Eu tenho certeza que eles vão desistir. Nabucodonosor achou que aqueles homens eram fracos. Nabucodonosor achou que aqueles homens não tinham ousadias. Mas nós que servimos ao Senhor, nós temos ousadia. Nós somos servos do Senhor, nós temos o poder do Espírito Santo. E nós vamos passar por cima de todas as lutas, todas as dificuldades, com o Espírito Santo do Senhor do nosso lado. Não importa o que aconteça. Quando nós estivermos caminhando, o Senhor Jesus Cristo já vai estar lá na frente nos esperando. Por mais que nós olhamos e vemos a fornalha de fogo ardendo 7 vezes mais, nós vamos encontrar o Rei dos Reis. Nós vamos encontrar o Salvador no meio do caminho, porque é o Senhor que
vontade para estar aqui, mas nós estamos que é o Senhor que permitiu, é o Senhor que nos trouxe aqui, é o Senhor que tem guardado as nossas vidas, é o Senhor que tem nos fortalecido as madrugadas quando oramos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, assim como aqueles homens, talvez, com certeza, no meu pensamento eu acredito que aqueles homens oravam, aqueles homens jejuavam. É por isso que eles mantiveram a sua fé, é por isso que eles mantiveram a sua identidade. Assim nós vamos permanecer na presença do Senhor, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa identidade de cristão, confiando no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos livrar de todo mal. Então aqueles homens, Nabucodonosor pediu com que os dois homens mais fortes que tinham lá, talvez os mais poderosos que o rei Nabucodonosor tinha, pediu para que amarrasse aqueles homens, para que eles fossem lançados na fornalha de fogo. E eu creio, meus amados irmãos, que eles foram amarrados. E naquele momento, talvez os três olhando um para o outro, começaram a derramar as suas lágrimas e falar: nós vamos ser queimados, mas nós vamos glorificar o Senhor. Nós vamos passar pelo que tiver de passar, mas nós vamos glorificar o Senhor. Talvez eles olharam para o outro: vamos cantar a nossa última canção, vamos fazer a nossa última oração, que nós vamos ter um encontro com o Rei dos Reis. Senhor, se for, Senhor Jesus, da vontade do Senhor de nos levar, que o Senhor nos leve. Mas se não for, meu Deus, permita que nós sejamos livres dessa fornalha. Talvez eles clamaram naquele momento com lágrimas nos olhos, porque eles sabiam que eles iam passar por aquela luta. Eles sabiam que eles iam enfrentar aquela fornalha. Eles sabiam que aquele homem era um homem ruim, era um homem maldoso. E nada, a não ser o Senhor Jesus Cristo, livraria ele das mãos de Nabucodonosor. Mas eles continuaram juntos, firmes. E aqueles homens amarraram talvez os pés, as mãos, amarraram o corpo todo e falaram: vamos lançar eles lá, deixar eles bem amarrados, para que quando lançar eles possam sofrer uma dor ao qual eles não vão conseguir nem mexer, ao qual na hora que eles forem lançados lá dentro eles não vão conseguir passar nem um minuto sequer sem gritar. Eles vão sofrer o tempo todo. Só, meus amados irmãos, que o inimigo ele é assim. Ele acha que ele colocando um problema na nossa vida que nós vamos reclamar. Ele acha que ele colocando nossas vidas amarradas com alguma coisa nós vamos reclamar. Não, se nossa vida tem amarrado um emprego, nós precisamos continuar glorificando ao Senhor. Se na nossa vida tem alguma coisa amarrando a nossa vida financeira, nós precisamos continuar glorificando ao Senhor. Não importa o que esteja tentando amarrar as nossas vidas, nós temos que glorificar o Rei dos Reis. Nós temos que abrir a nossa boca para adorar o nosso Salvador, porque o que o inimigo quer é amarrar as nossas vidas, é nos tentar impedir de dar um glória, de dar um aleluia, de glorificar ao nosso Deus. Talvez, meus amados irmãos, aleluia, pode glorificar o Senhor. Aleluia, bendito e exaltado é o nome do nosso Salvador. Talvez, meus amados irmãos, o que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas é nos impedir de glorificar. Ele tem tentado de todas as formas impedir com que nós chegamos na igreja. Ele tem tentado nos impedir de ouvir a palavra, de ouvir o louvor, de ouvir a oração. Talvez aqueles homens, quando eles foram amarrados, como eu disse, eles começaram a glorificar. Nós precisamos fazer todos os dias isso nas nossas vidas. Nós precisamos glorificar o Senhor. Nós precisamos adorar esse Deus maravilhoso. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo. Eu acredito que eles devem ter agradecido: Deus, obrigado por estar nas nossas vidas esse tempo todo. Chegou a nossa hora de subir para a glória. Se for a vontade do Senhor, chegou a nossa hora de nós subirmos para o reino dos céus. Só que Deus, irmãos, Ele tem um propósito diferente na nossa vida. Talvez aqueles homens ele tinham um pensamento de partir, mas Deus tinha um pensamento de dar uma nova vida, de mostrar para aquele rei, para aquele povo, para aqueles governadores, para aqueles presidentes quem era o verdadeiro Deus, quem era o mandante daquela época. Nabucodonosor achava que ele tinha poder até não ter conhecido Sadraque, Mesaque e Abednego, que serviam a um Deus todo-poderoso. Nabucodonosor estava prestes a conhecer o verdadeiro Deus, o poderoso Deus, porque quando ele lançou aqueles homens na fornalha de fogo, aqueles dois homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram queimados antes mesmo de chegar naquele lugar, porque aquela fornalha estava muito quente. Eu acredito que quando lançou o primeiro, talvez foi lançado Sadraque, Mesaque deve ter olhado e falado: eu não ouvi o grito dele. Talvez, eu não sei, ele possa ter pensado: o que aconteceu? Será que ele morreu de uma vez? Será o que aconteceu? Talvez quando chegou a segunda vez, foi Mesaque, foi lançado também. Abednego deve ter olhado e falado: mas eu não ouvi nenhum barulho, eu não ouvi nenhum grito.
Talvez ali ele possa ter aumentado a sua fé, eu não sei também. Talvez ele possa ter tido alguma dúvida, eu não sei. Eu não estava ali para saber. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que quando os três foram lançados naquele lugar, o rei Nabucodonosor, ele estava sentado e se levantou. Ele olhou para dentro daquela fornalha de fogo e passou a não ver só 3 homens, mas ele passou a ver 4 homens dentro daquele lugar. Porque dentro daquele lugar existia o 4º homem que todos nós conhecemos. É o 4º homem que tem o poder de mudar as nossas vidas. Aquele 4º homem desamarrou aqueles homens. Aquele 4º homem tirou todas aquelas cordas do corpo daqueles homens. Tudo que impedia aqueles homens de andar naquela fornalha. E o rei se espantou e perguntou: nós não lançamos ali dentro, ali 3 pessoas? Eu estou vendo ali 4 pessoas naquele lugar. Eu estou vendo 4 pessoas, não pode ser, não tem condições. Nós lançamos os 3 lá dentro e agora eu vejo 4 passeando. Eu vejo 4 andando para lá e para cá. Não tem cabimento uma coisa dessa. E esse 4º homem que eu estou vendo lá dentro, ele é diferente. Esse 4º homem que eu estou vendo, o brilho dele é especial. Esse 4º homem que está lá dentro é o rei dos reis, o poderoso Deus. Porque não existe outra coisa. Não existe outro ser ali. Nós lançamos 4 seres humanos. E existe ali um Deus poderoso. Existe ali um Deus especial. O Nabucodonosor pôde contemplar com os seus olhos que existia ali o rei dos reis, que existia ali o Salvador. E ele levantou e chegou na porta daquela fornalha de fogo e pediu para que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem para o lado de fora. Meus amados irmãos, nas nossas vidas é assim. As pessoas vão achar que nós estamos derrotados. As pessoas vão achar que nós vamos enfrentar lutas e problemas sozinhos, mas eles esquecem que ao nosso lado está o Rei dos Reis, o verdadeiro e poderoso Deus. O homem pode fazer todas as coisas, mas quem pode livrar da fornalha de fogo é somente o nosso Salvador Jesus Cristo. O homem pode fazer todas as coisas, mas quem pode livrar da morte é o Senhor Jesus Cristo. E assim aconteceu naquele dia, assim aconteceu aquele milagre maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram para o lado de fora. E Nabucodonosor ficou espantado porque ele viu o rei dos reis lá dentro. E ele colocou na cabeça de todos aqueles povos. Ele disse que bendito era o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos, irmãos, nesta noite, confiar no nosso Deus. O mesmo Deus que estava naquela fornalha de fogo é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O mesmo Deus que Nabucodonosor viu é o mesmo Deus que as pessoas precisam ver nas nossas vidas. Não importa o problema que você está enfrentando lá fora, o Deus de Israel, o Deus poderoso, está aqui do seu lado, está aqui para te ajudar, está aqui para me ajudar, para nos fortalecer. Quantas e quantas pessoas têm desistido porque têm medo de enfrentar os problemas? Sadraque, Mesaque e Abednego não desistiram, e lá dentro estava o Todo-Poderoso Deus. E nós estamos aqui nesta noite, nós não vamos desistir da nossa batalha, nós não vamos se prostrar para Satanás, nós não vamos se prostrar para esse mundo, nós vamos entrar na fornalha de fogo, nós vamos cantar louvores lá dentro, porque o Rei dos Reis estará lá. Nós vamos entrar na fornalha de fogo e vamos enfrentar, orando, jejuando, buscando ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Aleluia, bendito e exaltado seja o poderoso Deus. Deus é maravilhoso para mudar toda e qualquer situação. E a situação daqueles homens foram mudadas. A situação daqueles homens foi transformada. Porque Nabucodonosor pôde contemplar que existe um rei poderoso. Existe um maravilhoso e poderoso Senhor Jesus Cristo na vida daqueles homens e existe na nossa. Nós precisamos, irmãos, a cada dia confiar no nosso Salvador. Nós precisamos a cada dia acreditar que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Talvez você entrou aqui nesta noite com um parente perdido. Talvez você esteja com um parente que você está orando para ele há muito tempo. Meu amado irmão, não desista. Continue buscando, continue orando, que vai chegar a hora. Tudo é no tempo do Senhor. Talvez você entrou aqui, você tem uma enfermidade, você está lutando pela cura dela. Meu amado irmão, vai chegar a hora da cura. Vai chegar a hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai chegar a hora de você dar o glória, de você dar o aleluia. Eu acredito que aqueles homens saíram para lá de fora cantando louvores mais altos, glorificando ao Senhor. Aquelas lágrimas passaram a ser alegria, passaram a acreditar mais e mais e mais na sua oração, no seu jejum, no seu clamor. Talvez aqueles homens saíram de lá e falaram: a partir de hoje nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, vale a pena ser diferente, vale a pena ser um servo desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Altíssimo. Aleluias, bendito e exaltado é o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluias.
E nós podemos contemplar, meus amados irmãos, que aqui no versículo 29 está escrito assim: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Não existe outro Deus que pode nos livrar. Não existe outro Deus tão poderoso quanto esse Deus que nós servimos. Por isso, nesta noite, continue confiando no nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, continue confiando nesse Deus Todo-Poderoso que está aqui nesse lugar. Porque o inimigo, as pessoas lá fora vão ver que nas nossas vidas existe um Deus maravilhoso. As pessoas vão ver que nós viemos na igreja não é simplesmente para colocar uma Bíblia debaixo do braço. Nós viemos na igreja para adorar o nosso Salvador. Nós viemos na igreja porque nós temos enfrentado luta e sabemos que aqui nós vamos alcançar nossas vitórias. Nós sabemos aqui que nós vamos ser libertos do pecado. Nós sabemos que aqui que nós vamos alcançar a salvação. Não é lá fora, não é com as coisas deste mundo que nós vamos encontrar salvação. É ouvindo a palavra do Senhor, é ouvindo as cobranças do pastor, é ouvindo a oração, ouvindo o clamor. Como eu sempre digo, às vezes o irmão que está aí do seu lado, ele precisa dar um glória, ele precisa dar um aleluia, para te fortalecer, para que você possa entender que existem crentes adoradores nesse lugar. Existem pessoas que vão adorar, porque naquele lugar talvez fizeram um silêncio, quando aquelas trombetas tocaram para adorar aquela imagem. Mas aqui na casa do Senhor não existe silêncio. Existe barulho de crentes pentecostais. Existe barulho de crentes que vão servir ao Senhor, que vão olhar para a fornalha de fogo e vai dizer: eu vou ver o Rei dos Reis lá dentro. Eu vou ver o Rei dos Reis me acompanhando no meu trabalho. Eu vou ver o Rei dos Reis acompanhando no meu estudo. Eu vou ver o Rei dos Reis me acompanhando até quando eu estiver subindo para a glória. É isso que nós precisamos aprender. Todos os dias agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Eu sou uma prova maravilhosa do livramento do Senhor. Quantos irmãos sabem que eu passei por muitas lutas, que eu fiquei entubado e hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Nós precisamos ter a nossa fé agarradas nesse Deus Todo-Poderoso. A nossa fé não pode estar no homem, a nossa fé não pode estar em carne e em cavaleiros, ela tem que estar no nosso Salvador Jesus Cristo. Porque é somente no Senhor que nós encontramos uma vida. Ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Senhor, eu agradeço mais uma vez a rica oportunidade que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um dos irmãos. Como eu falei, eu não sou um pregador, mas eu peço a Deus que todos os dias me abençoe, me ajude a ter sabedoria da palavra. E assim eu falo para os irmãos a mesma coisa, para os irmãos buscar, clamar ao Senhor, porque não é fácil, principalmente para a gente que vem aqui na frente, não é fácil. Às vezes dá uma tremedeira, dá um medo, mas nós precisamos clamar a esse Deus poderoso para que nos dê força, porque nós precisamos ser ousados, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos sair do banco, sair da nossa zona de conforto e vir aqui para frente para falar da palavra do Senhor, para chegar no nosso trabalho e falar da palavra do Senhor, para falar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os comerciantes. Nós precisamos ser pessoas ousadas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram. Pessoas que confiam no Senhor, que sabem que no final nós vamos alcançar a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeço também mais uma vez ao pastor por ter me dado a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas que exaltam.